A poucos quilômetros do Reino Mágico da Disney existe o Castelo Mágico, um hotelzinho de baixa categoria, habitado pela camada mais pobre da população americana. Lá mora a pequena Mooney, uma garotinha de 6 anos que, a despeito da pobreza do local, vive feliz com os amigos e com a mãe, Haley, uma stripper desempregada que leva uma vida um tanto dissoluta. A única pessoa com bom senso por perto é o gerente do hotel, Bob, vivido por Willem Dafoe, que protege tanto Mooney quanto Haley. Ainda compõem essa fauna white trash Ashley, amiga que descola refeições grátis para Haley e Glória, uma senhora que adora fazer topless na piscina, e Jancy e Scooty, amiguinhos de Mooney. Sem fazer julgamentos morais ou retratar os personagens como vítimas da sociedade, o filme Projeto Flórida, disponível na Amazon Prime Video, não usa pobreza para fazer proselitismo. E é sobre ele que vamos falar nesse Quarentena Cult. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel e Jones Rossi. Tudo bem, minha Olá, gente? tudo bem? Já vou falando que eu discordo de tudo que está aí nessa entrada aí, mas deixa o Jones defender antes. Ah, não, Eu Jones, não. essa vai. Eu escrevi, mas fica à vontade para escrever aí o próximo. Tá sempre disponível, tendo teclado em casa e no Word. Só fazer e mandar ver. O Jones, como os nossos ouvintes, nossos espectadores, nosso público sabe muito bem que quem escreve esses textos de abertura, via de regra, é o próprio Jones. Mas a gente se reveza aqui das indicações dos filmes. Né? Nas indicação? Nas indicação, perdão. Português castiço. Essa indicação do Projeto Flórida foi minha. Então, cabe a mim agora defender esse filme e esperar para ver se os meus colegas vão concordar ou vão Já digo discordar. que gostei, hein? Gostei bastante. Nota 8,5. Já me adiantei. Já. Começou bem já. O Evandro já deu indicação que não gostou muito. Infelizmente, não temos a presença aqui hoje do Paulo Pozonoff, que está de férias. E eu fiquei ontem, ao rever esse filme. Esse filme é um filme de 2017. Vou fazer já uma introdução, dizer por que eu faço a indicação desse filme. É um filme de 2017, não é exatamente uma estreia. Já está disponível faz algum tempo ali na Amazon, né? E é um filme que eu até relutaria em fazer uma indicação em outros momentos, porque eu lembrei muito do Paulo revendo esse filme. Eu assisti o filme quando ele foi lançado no cinema e revi agora aqui para o podcast, porque eu fiquei imaginando se eu pegasse o Paulo num dia ruim, o quanto que ele ia sofrer assistindo esse filme. Não, mas o Paulo nem precisa estar nesse episódio, que a gente sabe o que ele ia falar, né? Ele ia falar, não sei se eu peguei o clima do filme, eu sei que o problema é comigo, não é com essa voz. filme. Não sei se eu estava num dia bom para assistir esse filme. Ele ia dizer que não ia entender e depois ele ia concordar com quem gostou ou quem não gostou do filme. Paulo, um abraço para você, meu querido, onde quer que você esteja nesse momento. Está em casa, com certeza. Ô Sabag, Oi. você falou que você assistiu esse filme no cinema. O que é cinema? Eu não sei o que é isso. Era uma coisa que tinha nas gerações passadas aí, né? Que as gerações anteriores conheciam, iam, Isso. né? O Evandro já tinha abandonado, né? Ele Faz tempo já. já tinha abandonado a sala de cinema. Eu assisti esse filme numa dessas sessões. É um filme pequeno, né? O Projeto Flórida, um filme independente, um filme que não teve um grande cartaz quando foi lançado, e ele ficou pouco tempo em cartaz. E quando eu fui assistir, tinha pouquíssimas pessoas na mesma sessão e tal. Não pesquisei, inclusive, para ver se fez bilheteria esse filme, né? Se teve algum reconhecimento. Ele teve um reconhecimento de crítica. Eu entrei mais cedo no Metacritic e é impressionante o consenso que existiu sobre esse filme. Né? Segundo o New York Times, esse filme custou $100 mil. Não deve ter custado mais do que isso. Ele arrecadou 11 milhões de dólares. Então fez uma boa bilheteria comparando com o custo dele, né? Então, por que eu recomendo? Porque eu ficaria reticente em recomendar para o Paulo, mas por que eu recomendei de qualquer maneira, né? Eu recomendei de qualquer maneira porque, conversando aqui com os amigos, eu não assisti algumas coisas que acho até que são promissoras, alguns lançamentos, filmes mais recentes que a gente tem nos streamings aí. Eu sei que o Evandro está com boas indicações para fazer para os próximos programas. Eu, recentemente, assisti mais filmes antigos e a gente tem um pacto aqui que a gente
Só em ocasiões muito especiais é que a gente fala de filmes mais antigos, né? Normalmente a gente quer falar de filmes que estão mais recentes aí, porque senão o nosso universo fica muito amplo e aí não tem um recorte, né? A nossa proposta é oferecer para quem nos ouve, para quem assiste a gente no YouTube, alguma coisa que você sabe que vai encontrar com facilidade nos serviços de streaming, né? E o Projeto Flórida, ele fez essa carreira boa na crítica e até na arrecadação, apesar de ser um filme pequeno, e entrou ali discretamente no Prime Video, né? A minha não recomendação, no sentido não da qualidade do filme, que é um filme que eu gosto bastante, é um filme que eu já vou defender as suas qualidades, mas porque é um filme que, especialmente da primeira vez que eu assisti, achei uma experiência um tanto pesada, né? É um filme bastante realista, no sentido dessa história que o Jones contou no texto, né? Conta a história dessas pessoas que vivem num hotel de quinta categoria, ou em alguns hotéis ali de beira de estrada, perto dos parques da Disney, né? Na Flórida, em Orlando. Uma gente muito pobre, e ele conta essa história do ponto de vista da protagonista, que é essa menina de 6 anos, né? E não é uma história romanceada, não é uma história que tenha necessariamente um final feliz, né? Ou também não é que vai ter um final infeliz, não. Mas é um filme que se encaixa perfeitamente numa categoria drama. Então, eu lembro de quando eu assisti esse filme pela primeira vez, assim, eu saí com uma sensação pesada, assim, uma coisa meio, né? Você tem contato ali com uma realidade incômoda, para dizer o mínimo, né? Para ter uma ideia do filme, a pessoa mais rica que aparece no filme é uma brasileira. Exatamente. Aliás, para mim, é a melhor cena do filme. Já vou falar sobre ela um pouquinho, assim, dos brasileiros ali. Mas quando eu revi o filme ontem à noite, já, claro que desarmado de eventuais surpresas que você pode vir a ter, eu consegui até observar outros aspectos dele que eu acho que investem na qualidade desse filme, né? Então, a sinopse é essa, né? Você tem uma família vivendo num hotel de beira de estrada, ali perto dos parques da Disney, um pessoal muito pobre. Tem o título faz uma referência ao que quem está acostumado a ver filme americano vai se ligar. Não é algo que a gente fala aqui no Brasil, né? Mas os projects de grandes cidades americanas são lugares assim que são moradias de baixa renda, né? Normalmente financiadas Cortiço. Né? Cortiço. Isso. Curtição, em outras palavras. Cada cidade tem os seus. E ali, na Flórida, esse é um fenômeno social, né? Existem esses hotéis aí de quinta categoria que serviriam ali para atrair um turista meio que de baixa renda, talvez, por isso que eles tenham sido construídos, né, antes, mas que no fim das contas não atraem quase turistas de fato, né? Porque fazer um passeio pela Disney não é exatamente uma atração barata, né? Mesmo dentro dos Estados Unidos, né? Esses parques custam caro, são entradas caras. Sabag, eu tenho a impressão que são hotéis mais antigos que decadentes, assim. Eles já serviram para isso, né? Já serviram como um lugar onde você iria para Disney, ou até posto de passagem. Orlando é uma cidade super nova, né? Então, você até como posto de passagem. Como a gente vê muito nos filmes, é aqueles motéis, né? Que eles falam nos filmes, né? O cara faz a pernoite e sai. Tanto que tem umas regras ali, né? Você não pode ficar mais de 6 dias, ou sei lá quantos dias no mesmo quarto. Enfim, então eu acho que ele não é construído para isso. Ele se torna isso por causa da decadência do... Exatamente. E aí tem toda uma espécie de economia ali à margem dos grandes parques, né? Você tem esses hotéis, você tem lojinhas de presentes, você tem quiosques, de fast food, coisas do gênero, que você percebe. O filme apresenta isso muito bem, esse mundo, que você vê que é uma coisa frequentado por gente de mais baixa renda, né? Eventualmente passa ali um turista ou outro mais endinheirado, mas o fato é que esses lugares foram tomados, e o filme apresenta isso, né? Os hotéis da região foram tomados por famílias pobres americanas que passam ali por um tempo ou vivem nesses lugares, ainda que seja proibido pela política interna deles que a pessoa fixe moradia ali dentro, né? Mas as famílias acabam vivendo ali. E o que o filme faz, que eu acho que é com brilhantismo, é contar essa história através do ponto de vista de uma criança de 6 anos. Né? E
uma criança de 6 anos que transforma a sua realidade, né? Então, o próprio título do filme fazendo essa sacada com os projects americanos, né? Mostrando ali que esses hotéis seriam uma espécie de project também faz uma referência à ideia de Walt Disney, né? De construção daquele mundo mágico nesse local, né? O Futureland, que era um projeto bem ousado do Disney quando criou esses parques, né? Que depois virou um parque próprio também. Então, o filme consegue fazer bem essa brincadeira com o que era esse sonho ambicioso, essa visão que se tinha do futuro daquele lugar, porque ele se tornou de fato. Só que a criança, ela vive numa realidade muito própria, não essa criança, mas qualquer criança de 6 anos aí que seja uma criança ativa, ela transforma o seu entorno, né? Então, qualquer um de nós, especialmente aqueles que têm filhos, mas mesmo os que não tiveram e que viveram, lembram, têm memórias dessa fase da infância, independentemente da sua origem, independentemente do lugar que você vivia, você cria um mundo mágico, né, ao seu redor. E acho que o filme faz isso muito bem, contando uma história que é uma história pesada, que é uma história, se não chega a ser uma tragédia, é uma história com tons dramáticos, porque essa mãe, a mãe dessa criança, é uma pessoa que tem problemas, evidentemente tem problemas, né? A gente pode até fazer essa leitura mais do ponto de vista de família, né, mostrando assim, uma decadência familiar daquela estrutura, mas eu acho que a primazia do filme é contar a história por meio do olhar da criança. Então, a história dessa protagonista, que é uma atriz mirim fantástica, faz uma interpretação excelente, junto com os amiguinhos, nesse mundo transforma, faz essa brincadeira do filme de transformar esse pedaço decadente da Flórida, de fato, num mundo mágico infantil, em que atrás de cada porta tem uma história, nas pequenas travessuras você tem uma grande aventura, andar pelo entorno é sempre uma aventura nova com os seus amigos, a fantasia que as crianças fazem em cima daquilo, mesmo elas tendo muitas necessidades, né, do ponto de vista do que as suas famílias conseguem prover ali, né? Então, do aspecto técnico, o filme consegue fazer muito bem. Eu até estou usando aqui, para quem está me assistindo, quem está nos assistindo no YouTube, usei uma imagem do filme. Isso aqui é uma característica do filme. Aqui atrás de mim tem as 3 crianças e um céu, né, ensolarado aqui, típico do estado da Flórida, né, que é um estado muito de altas temperaturas e tempo aberto nos Estados Unidos. Então, o filme cinematograficamente captura bem esse universo, usando tomadas em grande angular, mostrando o céu aberto, mostrando, o Jones mudou agora ali a imagem dele, arco-íris, mostrando pôr do sol, mostrando a vegetação típica ali da Flórida, né, aquele lugar meio pantanoso ali, que tem crocodilos ali que vivem ali por perto. Tá. Eu fiquei pensando nisso, Sabag. Imagina asfaltar e urbanizar o Pantanal, Mato Grossense. Fica igual, cara. Parecido, pô, aquela hora que ele espanta lá, parece umas garças, né? Flamingos. Não é flamingo porque não é rosa, não é rosa. Parece umas garças lá. Sei lá que passarinho. Passarinho, né? Um bicho grande. Uma ave gigante, né? Dinossauro, aquele negócio. Imagina, cara, vamos asfaltar o Pantanal e encher de... É tipo isso, né? Porque eles passam uma freeway ali na frente desses hotéis, né? E as pessoas não têm onde andar, né? Elas andam ali no acostamento, praticamente, da rodovia. E, ao mesmo tempo, você tem essa natureza... Você não chega a ser exuberante, mas uma natureza viva ali do lado, né? Uma fauna própria, então... Então, assim, o que eu quero destacar, o aspecto técnico do filme, nessa cinematografia, na fotografia do filme, acho que colabora muito para transportar o espectador para esse universo infantil. Acho que as atuações são muito boas, dos atores mirins, da atriz que faz a mãe, né, que é uma personagem bem desajustada. Ela nem parece que está atuando, né? E ela não era atriz, né? Ela é um desses casos em que o diretor descobriu, ela é uma atriz lituana. O diretor descobriu porque ela era uma personalidade do Instagram. Isso em 2017, que as coisas eram um pouquinho diferentes do que hoje ainda, né? Ela era uma personalidade do Instagram, o diretor descobriu ela, fez um teste, ela foi fazer e ela faz uma interpretação super realista do que seria essa mãe bem jovem, de 20 e poucos anos, com
claros problemas ali que ela tem, né, de sustentar a filha dela, de se sustentar também, de controle sobre a sua própria vida, né, de forma mais geral. Agora, você tem uma atuação do William Dafoe, que é um ator aí que faz tudo que é tipo de filme, né, ele está em filmes de toda a natureza que você vai encontrar esse cara. E para mim essa é uma das melhores atuações. Eu não gostei da atuação dele. Nossa, eu gostei muito. Não, ele foi indicado ao Oscar. Eu vou te dizer, eu te digo por que eu não gostei. Porque é o William Dafoe. Ótimo. Na verdade, a atuação dele é boa, mas você vê que é um ator ali. E os outros você não sente que é ator. Não são. Aí eu concordo com o Sabag, tá? O que acontece? São atores amadores, né? Quando você trabalha com criança, normalmente tem que ter, vai ser e dá claramente para ver que ela não, que a protagonista ela não é ator de comercial, assim, né? Ela é ótima, mas ali ela estava todo um trabalho de descobrimento daquele mundo da gravação, assim. Mas é lindo o trabalho dela e da mãe é lindo por causa disso. Mas não é isso. Porque você não sente em nenhum momento eles atuando. Não é aquela criança, sabe? Aquela criança prodígio, tipo o Joel Osment. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. O Dafoe, ele faz uma grande atuação porque ele tem que deixar de ser o ator fenomenal que ele é. Ele tem que abaixar lá embaixo o nível para você não conseguir enxergar a diferença gritante que há de atuação. Se você pegar só a atriz, a mãe, principalmente naqueles momentos do conselho tutelar tentando tirar ela, a câmera não pode ficar nela. A câmera tem que sair porque ela não tem qualidade de atuação. Tanto que tem umas cenas que, se você pegar ela separadamente, que é quando a menina está gritando lá fora, quando ela ele faz uma jogada de câmera que é como se as duas tivessem a mesma personalidade. A pequenininha começa a gritar com a conselheira e a mãe começa a gritar. Assim, se você pegar só aquele trecho, você vê que ela não é atriz ainda, assim. Só que é lógico, um bom diretor vai tentar transformá-la numa atriz e ele tem que sempre ficar considerando isso, né? E quando o Dafoe chega, ele tem que ser um ator mais incrível que ainda é para ele esconder a atuação dele, para ele parecer que ele é um humano, que ele não é, né? Porque, sei lá, aquele filme Farol, pô, o que é aquilo, cara? Ele parece um ser transcendental. Isso, concordo. Ele consegue isso. Então, para ele conseguir ser humano como são as outras pessoas, e tem muitas pessoas ali que eu acho que nem ator são, que é transeúde, que eles devem ter pago ali um cachê, né? O Scott, que é o amiguinho, Scurry, né, na verdade, ele é um cara que mora num desses, ele inclusive morou, acho que num desses projetos aí, não sei se no próprio Castelo Mágico. Todos os figurantes são habitantes desse lugar, que é um lugar real, não foi construído, né? Então assim, isso me pareceu dois filmes, assim. Desculpa, Sabag, mas só porque a gente tá falando Não, toca daí, cara. Toca daí. Eu acho legal a gente até pegar tópicos assim e fazer mais uma conversa. Mas eu não estou criticando. Eu acho que eu falei errado. Eu falei que não gostei da atuação. Não é que eu não gostei. A atuação do William Dafoe é incrível. O problema é que eu olho para o William Dafoe e eu vejo o William Dafoe. E o diretor, ele até numa entrevista, ele falou, tava com medo de contratar o William Dafoe, porque o cara é muito áspero, não no sentido, ele vai ser fresco, não, porque você olha para o William Dafoe, é que nem você contratar o Tom Cruise, né? Tipo, é muito difícil você não ver o Tom Cruise ali. Então, para mim foi isso. Enquanto eu estava vendo todos os outros ali, tipo, quase fazendo aquela total suspensão da descrença, em compensação, quando eu vejo o William Dafoe, eu volto para me joga de volta. Tô aqui vendo um filme, né? Tipo, enquanto os outros, a menina é incrível, porque ela não é uma coisa que me irrita quando tem criança em filme, é a criança que é super descolada nas palavras e tem umas frases, as melhores sacadas nas frases, não sei o que. Isso me irrita muito, muito, muito. E ela não, ela é criança, é uma criança de 6 anos. E é perfeito. As falas dela, o jeito que ela é. E assim, é uma criança meio ranhenta, né, Joyce? Total, meio ranhenta. E as coisas que ela faz são coisas de criança de 6 anos, né? Vamos lá cuspir, vamos fazer isso. E, por exemplo, tem essa coisa que você falou, Evandro, de que ela tem a mesma personalidade.
tem uns detalhes muito bons, né? Tem uma hora que a mãe dela tá andando, assim, com o peito meio estufado, assim, e ela tá atrás, fazendo igualzinho, né? Cara, é muito bom isso. E o Defoe, infelizmente, ele me joga de volta pro... tô vendo aqui sem óculos. Em mim não causou essa surpresa, eu até gostei porque ele deixa... ele consegue nivelar a atuação, que eu não acho que sejam atuações extraordinárias, tirando o William Dafoe. Mas a menininha, obviamente, ela é muito boa, porque se você está acostumado com esses filmes mainstream, normal, dá esse choque. Mas se você está falando de filmes bons, vou citar 2 exemplos que me lembrou. Primeiro, que me pareceu que a jornada no começo ia ser muito do Ladrões de Bicicleta, do Vittorio Tessica, que para mim é o top 5 melhor filme da história. E eu, com certeza, ele é inspirado no Ladrões de Bicicleta. O Ladrões de Bicicleta é um menino ali na Itália destruída pela guerra, onde o pai só tem um jeito de trabalhar, que é tendo uma bicicleta, e alguém vai lá e rouba. E eles precisam se alimentar, né? Então, é a jornada desse menino e desse pai, consequentemente, atrás e o final é incrível. E tanto é que uma das cenas mais memoráveis do cinema, por mais que você não conheça Ladrões de Bicicleta, é um momento que o menininho tá chorando de frente para a câmera, e o menino tava chorando de verdade. Assim, tem milhões de entrevistas sobre isso, onde o Vittorio, o diretor, ele realmente ele falou um monte de coisa, fez assédio na criança, falou que um monte de coisa para a criança chorar e ser real. E tem uma cena que me lembra muito isso, assim, 2, né? A cena que ela realmente chora, né, com a amiga, assim, que ele deixa a câmera ali parada e ela tá se esforçando para chorar, mas não é a melhor cena. Eu gosto mais da cena de quando ela tá se alimentando na lanchonete da amiga da mãe. E aí ele deixa a câmera parada, ela se perde, ela olha para a câmera sem querer algumas vezes ali, mas você vê que o diretor está estimulando ela a ser realmente uma criança. Então, para mim, isso daí é muito claro essa referência. A outra, obviamente, é Cidade de Deus. E em Cidade de Deus, aí eu já acho que a atuação é muito melhor do que essas atuações que a gente está falando aqui, desse filme. Você tem um choque que o William Dafoe não deixou acontecer, que é quando você tem lá Matheus Natchergali, sei lá como que é o nome dele, como é que se fala, que claramente é um ator de teatro no meio de um filme ultra realista, né? Eu acho que ele é um dos traficantes lá, não é? Agora não sei se eu estou confundindo com Tropa de Elite. Não, é a Cidade de Deus. É a Cidade de Deus, que ele é um dos traficantes da favela rival, né? E ele destoa totalmente. Ele destoa totalmente. Ele tá ali quase fazendo o Alto da Compadecida lá, né? Ele, assim, é muito estranho. E o William Dafoe poderia ter feito isso, porque ele pode roubar em 30 segundos. Em compensação, o Seu Jorge é perfeito no Cidade de Deus. Não era ator, né? Como é o Zé Galinha, né? Uma coisa o Zé Galinha, o Zé Galinha. Não era um ator, né? Profissional, né? Então, é um cara que morou na rua, né? Até para lançar o disco, ele morava na rua, né? Literalmente. Então, eu acho que isso engrandece a atuação. Lógico que, para o padrão americano, a atuação das crianças ali deve ser uma coisa incrível, porque, enfim, né? Ele foge completamente dos filmes de super-herói, do Powers da vida, essas coisas que de vez em quando aparecem. Mas aqui quando a gente olha para o cinema não hollywoodiano, não é assim uma coisa tão extraordinária. Até meio comum hoje em dia você ter crianças que pareçam crianças, né? Essa era só, eu queria fazer uma parte sobre a beleza. atuação. Então eu vou tentar retomar só o meu ponto do filme, né? Essas são as razões principais porque eu gosto do filme. Então, uma história contada nos olhos da criança acaba sendo um filme sobre infância, embora você não deva assistir esse filme com crianças, né? Necessariamente. De maneira alguma. Uma história muito pesada, muito realista, né? De mazelas humanas ali. Mas me deixou triste, cara. O filme... Você é o Paulo Ponzanoff desse ele deixa triste mesmo, né? Embora eu digo, desde já, não tem muito spoiler nessa história, porque é meio previsível o que vai acontecer com essa mãe, do jeito que ela tem problemas, né? Porque o filme ele tem essa dualidade. De um lado ele está mostrando esse universo mágico
mágico aí, entre aspas, né, das crianças ali. De outro lado, ele está contando uma história de pano de fundo, que é a história dessa mãe, que é uma história que o espectador saca desde o início já, que ela não vai terminar bem. Não tem como terminar bem, né? Uma pessoa que está muito perdida na vida, que não tem nenhum tipo de apoio para conseguir sair daquele universo. Então, é de se suspeitar que o final não vai ser bom, né? Não para essa família ali, pelo menos da mãe com a filha, né? Talvez você possa imaginar que a criança possa ter uma vida melhor depois do que vai acontecer. Mas é triste, uma história triste. Agora, ainda assim, é um filme que tem outros momentos que são momentos bem cândidos, né? Então, na história das crianças, né? Quando, por exemplo, tem uma cena muito bonita, quando as duas meninas, são três crianças, né? A protagonista é o amiguinho e a amiguinha, né? Que a amiguinha é a recém-chegada. Então, em algum momento estão só as duas meninas andando, brincando, explorando aquele lugar, e elas vão para uma árvore caída, né? E é uma cena linda, assim, uma cena muito bem filmada, com duas crianças sentadas em cima do tronco de uma árvore enorme caída no chão, e a menina fala coisas muito bonitas, né? Ela diz assim, eu gosto dessa árvore, é o meu lugar preferido, porque essa árvore caiu e ela continua crescendo, né? Ou quando a menina fala, por exemplo, de um jeito bem dessas sacadas infantis, assim, crianças, né, que ela tira. Eu sei muito bem olhar para um adulto quando ele está prestes a chorar. Né? São coisas que a gente ouve. Mas essa é do quando tá brasileira, né? Isso, quando tá brasileira. Então são coisas que a gente ouve que eu acho que o filme conta bem essa fábula infantil e ao mesmo tempo ele vai contar a história mais triste ali dos adultos, do mundo dos adultos, que não é um mundo bonito das pessoas que vivem nessa condição de pobreza, né? Essa cena do brasileiro, para mim, quando eu falo da candura do filme, ela também tem isso, uma cena de noite ali no hotel e chega um táxi. E toda vez que chega um táxi, cena engraçada, né? É uma cena engraçada, ela dá uma quebrada, né, na tensão do filme. Assim. Toda vez que chega um táxi, as crianças vão correndo atrás, porque sabem que algum turista desavisado, eles querem faturar um troco ali em cima daqueles turistas. E quando saem os turistas, é um casal e que a menina é brasileira. Né? Não fica claro se o noivo dela é brasileiro também, mas a menina é brasileira. Eles falam português, ela fala português brasileiro, claramente. E ela sai do carro olhando assim, peraí, isso aqui não é o Magic Kingdom que você tinha me prometido, né? E o cara percebe que ele Bem-vindo ao casamento, né? A realidade bateu na porta. É uma metáfora para o casamento. O cara se liga na hora e fala, puta, né? Pois é, o meu irmão que reservou pra gente e tal. E ela assim, o quê? Você deixou para reservar a nossa lua de mel? Deixou teu irmão para reservar a nossa lua de mel? Aí o cara percebe, assim, que já deu zica, né? Que não. E ele tenta entrar, e aí ele vai entrar lá para tentar conversar com alguém na recepção, dizer, olha, houve um engano, não era aqui que a gente queria ficar lá na Disney mesmo e tal. Nisso as crianças estão rondando ali as malas deles, tentando carregar a mala, tirar um trocado e tal. A mulher dele começa, a mulher brasileira ali começa a ficar nervosa a ponto de chorar, o taxista começa a encher o saco, porque, o negócio é o seguinte, eu não vou ficar esperando aqui, eu quero cair fora, então, e o cara fica naquele desespero, e só quem consegue ajudar ele um pouco é o personagem do Willem Dafoe, que ele tem esse papel na história, assim, que ele tá do lado de todo mundo, né, as crianças enchem o saco dele, ele fica irritado, ele vive ameaçando a mãe da menina que vai expulsar ela de lá, porque ela fuma dentro do quarto, que ela vive quebrando as regras e tal. Só que ainda assim o cara faz de tudo, assim, na sua simplicidade, para tentar dar alguma noção de normalidade para aquelas pessoas. E é um protetor, né? Exatamente, e ele protege os brasileiros também, né? Então ele vê assim, eu já entendi, vocês enganaram vocês, mandaram vocês para essa espelunca. E aí a parte mais engraçada... Tem alguém correndo em Fórmula 1, hein? A parte mais engraçada dessa cena é que o marido da brasileira chega na recepção e fala assim, meu senhor, essa mulher aqui é brasileira, ela veio a infância inteira... Você não sabe o que a Disney significa para os brasileiros, você não sabe o que Disney significa para os brasileiros. E é perfeito, porque você imaginar que o roteiro é do diretor e mais o outro americano, eles capturarem essa essência dessa categoria turística de brasileiro que adora ir para... Sabe quem é aquela atriz lá? Eu acho que o diretor é de lá. O diretor é brasileiro? Não, de Orlando. Porque ele fez um filme, eu acho que ele ficou conhecido por causa de um filme que ele fez com o celular dentro da Disney, né? Isso, Tangerine. É o filme que ele ficou falando. Então eu acho que ele deve ter ali uma iPhone, né? Isso. Mas quem que é a atriz, João?
não é atriz, ela é uma brasileira, influencer, se chama Carolina Grabova, ela é influencer de Disney, ela foi fazer aqueles negócios de Disney aos 16 anos, né, e ficou por lá. E hoje ela é tipo embaixadora, faz propaganda para Sephora, para essas marcas, sabe? E, tipo, eu entrei no Instagram, né? Porque eu falei, que é essa louca, né? Daí eu fui lá procurar louca, assim, no perdido, né? Personagem. É um personagem, enfim. E procurei lá, entrei no Instagram, e a paleta de cores do Instagram dela é a paleta de cores do filme, porque ela vive na Disney, né, cara? Tipo, aquelas cores exageradas, o azul bem claro, aquele púrpura, o laranja. E é isso, a guria é uma influência brasileira, cara. Eu não sei de onde eles arranjaram essas coisas, né? Tipo, mas é boa essa parte mesmo. Eu acho que o diretor, no fim das contas, eu vou encerrar a minha defesa, assim, o diretor acho que foi muito feliz de encontrar essas soluções, ele conseguiu, eu não sei quem foram os preparadores desse elenco infantil, porque é muito evidente que você vê que é um elenco infantil estimulado por brincadeira de verdade, né? Então as crianças são muito espontâneas porque elas estão brincando mesmo, elas não estão interpretando, estão querendo interpretar. O Ivan até tem razão, a cena final do filme é uma cena para ser com alta carga dramática da criança, em close da criança, né? E ali você sente que parece que houve forçaram um pouco ali a barra, né? Até porque torço eu para que eles não tenham feito assim, assediado a criança, né? Não, hoje em dia tenho tentado fazer uma brincadeira também com ela, né? De vamos fingir que estamos chorando aqui, qualquer coisa assim. Mas ele perde um pouco da espontaneidade. E achar a atriz que faz a mãe, que não era uma atriz, claro, não é uma interpretação que vai entrar para referência, nada disso, mas ela convence rapidamente que tipo de personagem. Não, achei incrível. Eu só tô contra o Evandro nessa. Eu achei incrível a interpretação. Não, você não sabe minha opinião? Você falou que não gostou, mas, enfim, eu não gostei do teu texto. Eu diria o seguinte, por que eu recomendo? Não recomendo, se você não quer ver um filme triste, não assista, porque é triste mesmo. Agora, se você gosta, esses filmes que a gente costuma valorizar bem aqui no Quarentena, que são filmes pequenos, filmes que não são pretensiosos e que entregam um bom resultado, para mim esse é um ótimo exemplo desse tipo de filme. E filme que tenha mais do que mostra, assim, eu acho que isso é bem legal, assim. Eu posso assumir aqui, Jones, ou você quer? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações, então não vou ir do começo ao fim, normalmente como a gente faz aqui, tá? Então só vou fazer alguns insights aqui. Para mim eu acho que pelo diretor estar inserido, ele, no fim das contas, é quase uma homenagem que ele faz aos contos de fada. Para mim, o filme é um conto de fada, é a história, só que sem a parte final, né? É a história da princesa antes de ter o grande fator que pode levar ela lá, e até o final é poético, o final mostra isso, né? Que ela teve, eu não lembro o nome das princesas, mas todas elas sofrem até que aconteça alguma coisa muito importante nas suas vidas, né? Cinderela, talvez? Aquela que Cinderela, Branca de Neve. Isso, Rapunzel. Cinderela, até a Frozen, né, que é do castelo, ela tem um problema que faz com que ela não possa se relacionar com, né, direito então, com a irmã, tem que ficar trancada. Isso para mim é muito claro, até porque o filme mostra isso, né? Faz ela penteando a princesa, a imagem de trás tem uma Little Mermaid bem grande parte do filme, sempre tem os castelos de fundo, comemora o aniversário com as explosões dos fogos do pôr do sol da Disney, né? Então tudo isso está repleto do filme. Então para mim é uma história de princesa. Ele digamos que ele é o Nolan das histórias de princesa. Vou fazer personagens reais e obscuros, né? Igual o Nolan faz com a DC, acha que vai fazer os heróis mais realistas. Ele foi lá e fez isso, essa é a história né? Então, para mim, ele faz essa brincadeira, né? Isso já é um filme, né? Tem um filme que a gente conta, que é da história da criança que tem uma mãe disfuncional e como ela tem toda a sua independência naquele lado paralelo de Orlando. Aí tem esse filme que para mim é a fábula, né? O Conto de Fadas, então assim, que é uma história de origem de uma princesa da Disney, baseada em realidade.
Uma outra questão aqui é interessante para a gente, como brasileiro, ver a realidade do que o americano entende como pobreza extrema, né? Você tem uma suíte, você toma sorvete, enquanto aqui a gente tem famílias inteiras que alguns não têm carros, né? Tem carros, eu acho que no filme, assim, pelo que eu entendo de cultura americana baseado em filmes, dali só existe um outro caminho, que é o morar no carro, né? Que é quando você já não tem mais nada, né? Então você não tem... Aqui não, aqui a gente tem milhões de pessoas ainda que não tem chão, né? Eu diria que para frente disso tem o homeless, né? Mas é que o homeless já é uma pessoa que está É, desprovida de senso de autocuidado, então ele não vai isso, conseguir sequer esse é o pessoal da mão para a boca, assim. Você tem que vender o almoço para comprar janta, então eles vão sobrevivendo nessas condições, né? isso. Mas vão sobreviver nessas condições nos Estados Unidos, né? Com estrutura dos Estados Unidos, que é muito diferente da Mas realidade. ali não tem muita diferença da onde eles moram de um barraco, né? Pô, como não? Tem piscina, tem suíte, Tem tem água encanada. água encanada, tem refrigeração, tem máquina de refrigerante, Mas as pessoas. Lavanderia. Não, lavanderia. realmente a piscina e tal, mas o pessoal que mora na favela, tipo, favela da Rocinha, tem essas coisas. Ah, não, Jones, desculpe, mas são níveis de pobreza completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, isso eu acho interessante. Vamos comparar a pobreza, então, do Cidade de Deus perto disso, né? Não, claro, nem tem Então, comparação. então, é isso que eu tô falando. Tem milhões de pessoas Não, e... não, quando eu morei em São Paulo e fazia matéria lá na favela, você encontrava umas coisas assim, absurdas. Só estou falando que eles não estão numa boa situação nesse filme. Ali, por exemplo, você olha aquela outra senhora que é a avó, né, da Jensen, né? Ela cria a Jensen, lá que é a Ruivinha. Cara, ela vive com 3 crianças lá, né? E com 2 crianças, aquela gordinha, né, engraçadinha, que ela vai andando, parece um bonequinho da Michelin, tão bonitinha, menina. E né, uma situação terrível ali, né? E ela ficou no quarto o dia inteiro, tem a televisão e o banheiro, ótimo, né? Tem água encanada, etc. Né? Realmente não se compara com os bolsões de pobreza do Brasil que corre água, que nem eu já vi correr um fiozinho de valeta dentro da sala que o chão é de terra. Sala. Exatamente isso que eu estou falando. Então, acho que isso, para a gente, talvez, né? Tipo, essa é a pobreza dos Estados Unidos em Orlando, né? A outra questão aí aqui já é um pacote que é um pouco baseado, porque eu acho que o texto de abertura aqui do podcast é bem errado e eu acho até muito baseado em senso comum, porque eu li em uma ou duas críticas. Esse foi um dos poucos filmes que eu fui atrás de crítica, porque eu falei, cara, eu quero entender o filme um pouco mais, e as críticas, e aí eu me lembrei por que eu parei de ler críticas, né? E todas as críticas ficaram nessa de sem julgamento do personagem, sem o julgamento do personagem, ele retrata como é a realidade. Assim, sabe, como se... Primeiro, como se não houvesse como se não houvesse uma contraposição do que é bom do que é ruim, né? Ela é assim, não podemos julgar ela sem estar, tipo, sabe, só alguém no estado dela. Isso é tão agendinha woke, sabe? De cada um com a sua realidade. Não, cara, Longe disso. é Sem uma família julgamento. Eu vou desestruturada. Não, mas explicar é que tá depois. no texto, né? Eu vou explicar. Sem julgamento e sem retratar eles como vítimas, sem fazer proselitismo. O sem julgamento que eu falo, o filme não fica jogando na tua cara. Ele não é o filme que fica falando que a mulher é má ou isso. Você olha pelas atitudes dela, que ela está fazendo, Não, o que mas ela o está filme fazendo. faz isso. O filme mostra que a amiga trabalha, ela não trabalha. O filme ele vai Exato, jogando isso. mas ele não fica, mas ele faz isso, mas ele não joga na tua cara o negócio. E outra coisa, ele Mas ele mostra fez e ele, positivo. sim, e ele não é isso no sentido positivo. E ele não faz o que todos os filmes fazem, a sociedade é culpada de maneira alguma. Ele mostra a guria vai lá no negócio de emprego e ela simplesmente não está nem aí, né, para procurar emprego. Ela não dá nenhum exemplo positivo para a filha. Aquele cara, o Bob, que é o William Defoe, que
tenta fazer, ela não dá nenhum valor pro Bob, que está tentando proteger ela, trata ele muito mal, o Bob. E isso, para mim, é um julgamento de caráter. Isso, para mim, tudo isso que você está me falando é justamente o oposto. Eu não preciso ele não ter precisa, ela a não precisa. experiência para julgar as pessoas. Como que é um filme? Cara, como que é um filme que mostra o vilão, que mostra a pessoa? É muito diferente disso, Evandro. Aquele filme, aquele filme, por exemplo, pega. A gente pegou coisas diferentes e usou a mesma palavra, né? Então, assim, no que eu li nas críticas, um diretor que não quer julgar os seus personagens, para mim é uma tentativa de jogar algo que o diretor não fez, porque ele julga os seus personagens, né? Ele mostra de uma maneira realista, ele não é tão expositivo, mas há todo um julgamento do que é certo. Ele não julga, ele só precisa mostrar, Evandro. Quem julga é a gente. Quando ele escolhe qual mensagem ele vai contrapor, não, mas ele poderia. Está fazendo o julgamento dele. Não, mas se ele não mostrasse a guria trabalhando, você ia deixar de achar ela menos inconsequente? Não. Não, mas acontece que você não está entendendo isso, que a parte da crítica que eu estou falando não é para que você não pode julgá-la como inconsequente. Não é isso que o filme quer fazer. O filme só quer mostrar o retrato de uma realidade, o que para mim isso está errado. Que isso quer mostrar, não, você pode julgar assim pessoas que são erradas, pessoas que mesmo sem oportunidades conseguem ir pelo caminho certo, e pessoas que são completamente inconsequentes. Você tem isso são facetas da humanidade, né? E a gente não precisa passar a mão em cima disso porque ela é uma mãe solteira. Você está entendendo? Em nenhum momento ele faz isso. Ele não passa a mão nela, não. Ele não passa a mão e ele também não. Eu também acho. Só que ele também. Eu acho que ele está criticando, por sinal. Não, mas então, aí que é o negócio. Eu não acho que ele critica, eu acho que ele mostra que aquilo. O fato dele escolher aquela personagem já mostra que aquele ambiente não é um ambiente para uma criança, que a criança não está bem ali. Só que, ao mesmo tempo, o que ele está mostrando? Ele está mostrando que a criança, de maneira alguma, quer se separar da mãe. A criança não quer ficar longe de mãe. Porque não importa o quão ruim seja a tua mãe, num sentido assim, ela não é uma mãe que bate, ela não é uma mãe que, né, talvez até devesse ter mais, talvez não, com certeza devesse ter mais disciplina com a filha, etc e tal, mas ela não é uma mãe terrível. Ela é uma mãe. Cara, ela é uma mãe terrível, e ele mostra que ela é uma mãe terrível. Ela é uma mãe, não, ela é uma mãe terrível num aspecto e não é terrível no outro. Podia ser uma mãe abusadora, podia ser. Não é uma mãe abusadora, uma mãe que é prostituta com a criança dentro do quarto? É abuso, sim, mas em algum aspecto ela é amorosa com a criança ao mesmo tempo. Não, personagem cheio de. Gente, mas aí está a gente tem milhões de histórias de mulheres que apanham do marido e amam. Não é isso? Isso não diminui em nada o personagem que bate na mulher ou a pessoa que bate na mulher, se ela gosta ou não. Não é isso que está em jogo. Lógico que o ponto de vista da criança, ela nem sabe o que ela tem que gostar ou não. É natural, é biológico, é tudo que ela tem. Mas o diretor está mostrando isso. Como que isso não pode ser julgado? Como que isso não é um julgamento? Como que isso não é um escalonamento ou uma valorização do tipo de personalidade que ela tem? Né? Alguém que está toda hora fumando enquanto a filha dorme ao lado dela num quarto de 2 metros quadrados. Tipo, como assim não julgue? Entende? Isso é um discursinho muito woke. Mas não é, cara. Mas ninguém está falando para não julgar. Eu não estou falando assim, não julgue. É o que ele não quis fazer esse julgamento. Ele, ao contar essa história, fazer esse filme, o julgamento está prefeito. Já está feito. Ele não contou essa história à toa. Né? Vou mostrar a história da mãe, porque eu acho que não devemos julgar. Não é isso. O fato é que ele não fica fazendo dela a vilã, já que você está falando de filmes da Disney, ela não é a rainha má do filme da Disney. Porque como que a gente faz? Num filme que quer mostrar bem o vilão, você deixa claro qual que é o vilão. Né? Você deixa muito claro qual que é o vilão. Não, então é isso que eu estou falando. Nesse tipo de filme que o Projeto Flórida se insere, não. Né? As coisas são muito mais dúbias. Mas, enfim, vou passar por cima disso, tá? Não concordamos, eu acho que é uma visão bem... No texto de abertura está lá, o filme não faz julgamento e não retrata ela como vítima. Não faz julgamento moral.
não faz julgamento moral e não retrata ela como vítima. Retrata ela como vítima? Ela é vítima da sociedade? Ela é uma coitadinha que... Não. Não, mostra o que você falou, mostra que ela leva o homem para o quarto, que ela fuma, que ela vai lá na entrevista de emprego, não está nem aí, você que tem que me arrumar emprego, ela fala lá para assistente social. Ela não está interessada em mudar de vida e melhorar para dar uma vida melhor. E isso faz dela uma pessoa que não é uma pessoa que a gente... Imagina, você... Eu ficaria horrorizado. Nós dois concordamos. Na parte do vítima da sociedade, nós dois concordamos. A gente só não concorda, e tudo bem, é assim, sobre o julgamento moral, que para mim há um julgamento moral. Então, assim, simples assim, mas tudo bem, beleza. Isso não é relevante. O ouvinte vai lá, assiste e ele faça o seu julgamento moral, se existe um julgamento moral na obra. Aqui já indo para o encerramento, assim, eu acho que tem toda uma questão de um olhar de famílias estruturadas. Todas as famílias são desestruturadas, todas, inclusive a do William Defoe, né? Não tem uma família ali estruturada, o que é também uma realidade, só que é uma realidade... Também explica porque eles estão naquele lugar, né? Não aceita. Sim, mas é uma realidade, entendeu? Um filme realista que mostra que, na realidade, a periferia, as pessoas que são marginalizadas, as pessoas que estão na parte mais baixa das classes sociais, elas também sofrem com a desestruturação familiar. Então, uma coisa tem a ver com a outra, ou é uma grande coincidência. Isso para mim, também é um julgamento, né? A partir do momento que todos os personagens são desestruturados e ele coloca nesse mesmo contexto, para mim também é um julgamento moral. Pode não parecer, e talvez se ficasse tão claro isso, esse filme não ganharia as críticas que ganhou, porque seria jogar contra a pauta woke, né? Esse é o meu pano, entende? Você tem que fingir que o diretor falou uma coisa para você poder jogar a tua interpretação em cima, porque senão aquilo pode estar dizendo outra coisa. Assim como é um filme que é muito interessante, e aqui eu não quero usar nenhuma palavra que possa ser cortada e jogada na internet e me prejudicar, mas assim, no fim das contas, você tem um homem branco observando todos os acontecimentos das minorias, das mulheres estruturadas e da pobreza, e tentando consertar aquilo da maneira dele, ou tentando demonstrar algum tipo de caminho que seria menos doloroso, e as coisas continuam se desmanchando e ele não é efetivo em nada disso, né? Ele se torna só um observador, no fim das contas, um observador. William Defoe. Ele não é só um observador, ele salva as crianças, né? Tem uma cena lá que ele salva as crianças. Isso. Que é o fato dele tá ali que ele salva. Porque ele vai lá é o protetor, né? Então, assim, eu acho engraçado porque eu falo porque eu vi uma crítica de... Você está falando da cena do abusador, né, Jones? Sim. Suposto abusador, nesse caso. Não, fica meio claro que o cara né? O cara é de Nova Jersey, tá passeando lá, daí ele faz o cara... É muito bom, né? Porque ele vai todo calmo, de repente ele dá um tapão na mão do cara. Faz um refrigerante valor, sai daqui! E o cara sai mais assustado que o... Mas então o que você tem? Você tem que o organizador, o observador, o protetor das crianças é o homem branco que está ali, né? E está vendo toda aquela desestruturação das drogas, da prostituição, da pobreza nas famílias desestruturadas. Se essa camada fosse mais clara, e aí eu sinto porque eu li 2 textos de gente que é muito dedicada à causa, assim, sabe? E por isso que as pessoas veem, ele não julga, ela é quem ela é, e as amarras sociais, o Estado que não enxerga. Então tem tudo isso que é uma interpretação que, assim, quando a gente quer, a gente olha o que quer, né? Nossa, desculpa interromper, mas eu já tive experiência trabalhando com assistência social. Dizer que o Estado não enxerga é exatamente o contrário. O Estado atua no momento de urgência ali, né? O Estado intervém no momento em que aquela relação entre mãe e filha chegou ao seu limite. E é aquilo que ele pode fazer. Porque antes ele vai ter que respeitar a liberdade daquela família. Não é poder ficar vigiando
todas as famílias está certo, está errado. Então, quando passou do limite, veio uma denúncia, o Estado chega lá e fala, olha, a gente vai ter que separar essa família até que isso seja investigado. Nesse ponto, né, Sabag, a gente fala de Estado, mas a gente pode falar também de comunidade, né? Porque o que existe, ele chegou ali naquele ponto graças a denúncia foi feita porque a comunidade se importou com aquela criança e fez a denúncia. Porque ali viram que a mãe estava numa espiral que não tinha mais fim, né? Todo mundo ficou contra quando ela foi para a prostituição, quando ela partiu para a violência pura e simples, né? Aí não tinha o que mais pode esperar, né? Dessa mãe, a não ser. Então, isso que eu tô falando. Olha quanto julgamento a gente faz em cima desse personagem para você falar que só se você estivesse lá para entender tudo que essa mãe solteira passa. Né? Então, mas eu aí achei bem interessante. Você está falando de alguma crítica que você viu, porque a gente não falou isso. Duas. Não, mas eu estou falando aqui que foram de 2 críticas, Jones. Mas você foi procurar, né, Sarna, para se coçar, né? Mas é isso que eu estou falando, procurar, porque eu queria entender um pouco mais, porque eu achei que tinha muita coisa que eu tinha perdido no filme. Entendeu? Eu achei que eu tinha perdido muita coisa. E eu acho que você não perdeu tanto. Coisa. Não, o que você acha que você perdeu? Mas joga aí, então, o que você ficou em dúvida? Não, eu acho que... Não sei, cara, não sei. Às vezes, o que eu sempre me fico em dúvida é se tem algum subtexto que eu não peguei no filme. Isso, né? Eu gosto muito do subtexto, então eu fui ver se alguém tinha alguma teoria, alguma coisa, até na expectativa de ver alguém que conseguiu amarrar bem a história do Conto de Fadas, né? Mas não teve. Assim, então, nas 2 críticas que eu li de pessoas que têm... Pablo Vilaça. Tem a história do, sabe? Podem julgar, as pessoas são assim, cada um cuida da sua vida. Basicamente era isso, então. Jones, tua vez aí, agora pode defender. Então, eu vou defender lá o Sem Julgamento mais uma vez. Não, julga quem quer, ninguém aqui é juiz. Não, mas eu acho que, cara, vou mostrar essa história e fica muito claro, não precisa julgar, fica claro o negócio. É diferente de você quando você precisa, tipo, dar um close numa atitude. Então, mas é legal que ele não dá aquela piscadinha assim, tipo, vamos mostrar como ela teve a infância dela afetada e por isso ela se tornou essa pessoa. Ele não faz isso, né? Não dá essa... Não dá essa justificativa, né? Eu acho que dá em Sabag. Sabe quando? Quando ele faz a comparação entre a pequenininha e a grandona, a mãe e a filha, ele dá a entender que a mãe é um ciclo, não um círculo. E que a criança com a mesma personalidade tem uma tendência... Por isso aquela mãe é assim. Eu acho que tem um pouquinho disso, sim. Eu noto, assim, ele faz questão, inclusive, de mostrar personagem infantil, que pode ser só uma criança bonitinha, muitas vezes, e às vezes ela tá mimetizando a mãe dela, né? Quando ela enfrenta os adultos e xinga os adultos, sabe? Ela tá completamente olhando aquela figura materna, que é a única referência que ela tem ali, né? Mas acho ainda assim, Evandro, que aqui a gente tá falando de... Ok, você pode ligar os pontos dele, ele tá mostrando aqui que esse ciclo se retroalimenta. Mas não é aquela coisa de, vamos fazer um flashback mostrando a menina sendo a mãe passando por uma situação X lá na infância. Isso que eu queria dizer. Mas isso tem razão, Evandro. Eu prestei atenção, não tinha lembrado disso. A menina emulando as atitudes da mãe, é muito claro, né, que se ela crescer e não tiver uma mudança no caminho, ela vai acabar... Né, no mesmo lugar. E onde está a avó, né? A mãe da mãe, que não aparece, que não é nem citada, né? E o que vai acontecer com ela? Ela também agora deixou de ter mãe, né? De uma certa forma. Onde está a avó, onde está o pai dessa criança, né? Que sim. O pai deve ser um daqueles caras que... O pai não existe, né, cara? É isso que a gente está falando. Ali naquele mundo não existe isso. Aliás, não tem, aparece um pai e ele se muda logo no começo do filme. Mas esse pai não tem mãe. Esse pai não tem mãe. Tem um pai solteiro, que é o pai solteiro do vizinho lá, mas isso. Tem o escuro e tem o pai, que o pai não aparece, mas o pai tá no quarto lá uma hora. Isso, e você vê que não é mostrado o rosto dele, Não é mostrado o rosto dele. Essa eu acho que é uma chave.
Essa acho que é uma coisa para você ficar em aberto aí, pensar, por que esse pai não aparece? Era um pai que estava lá, participando da educação da criança. Cara, mas uma coisa, quando você fala do woke, Evandro, uma coisa que você percebe é que muito desse pessoal woke é um pessoal que valoriza a família na prática, na vida real, né? E no discurso faz tudo para desestruturar a família, né? Eu vejo muito isso, pessoas que são super militantes, mas que, assim, a família tem o pai, tem a mãe, tudo certinho, o avó presente, só que, assim, acham bonito quando a família dos outros é desestruturada. Eu vejo muito isso. Eu acho isso muito triste, porque a pessoa não percebe o mal que ela está fazendo. Porque a gente não quer parecer o cara aquele velho, família, a base da sociedade, não sei o quê, mas não tem como não ser. O pai e a mãe que estão ali juntos, ajudando a criar os filhos, deixam a mãe sozinha no mundo, sem um apoio, uma rede de proteção para criar aquela... Ver o que vai acontecer. Mas eu acho que nem é um discurso moralista, Jones, assim, do ponto de o valor do pai, da mãe, o valor... Não é moralista. Não é um discurso moralista, é um discurso científico. É um discurso científico, é estatística, né? Se você for nas favelas brasileiras, quantas mães solteiras tem nas favelas brasileiras, quantas mulheres estão presas, quantos homens jovens estão presos que têm filhos. Então, assim, isso é uma questão de estatística, é uma questão de racionalidade. Se ela tivesse alguém para ajudar a criar aquela criança ia ficar solta o dia inteiro andando pelo mato, né? Sem ter o que fazer o dia inteiro. E ali, quando ela é criança... Seria mais fácil duas fontes de renda numa casa do que nenhuma. Então, assim, não é uma questão até de moralidade, é uma questão de básico. Assim, a pobreza é algo palpável, né? Sim, e muito, a gente já publicou, né, várias matérias mostram que quando o governo americano começou com aquela rede de welfare, aí que foi mais fácil desestruturar as famílias, né, americanas, e muito dos woke americano, pelo menos uma parte está acordando para isso, falando isso, que o grande problema da comunidade, por exemplo, da comunidade negra americana, é a falta que faz o pai em casa. A maioria das famílias pobres negras tem o pai ausente na família. Então, isso é facilmente mensurável, isso tem estatística, isso é científico, tem pesquisa que mostra tudo isso. Enfim, mas voltando ao filme, o que eu gostei do filme? Gostei muito da atuação da Hayley, né, que é a mãe da menina, porque você não vê uma atuação ali, né? Você não é muito natural aquilo ali. Que nem você falou, tipo quando a gente teve um impacto aqui no Brasil de Cidade de Deus, né? Teve todo... Aliás, os dois melhores filmes brasileiros da história, e provavelmente vocês vão concordar comigo, Cidade de Deus e Tropa de Elite, são filmes que tiveram forte treinamento de atores, né? O Wagner Moura, cara, o Capitão Nascimento dele deve ser o maior personagem da história do cinema brasileiro. Eu acho que é o Zé Pequeno, hein? Mas tudo bem. Mas então, fica ali, ele e o Zé Pequeno podem ficar ali junto um do outro, mas perfeito, são os dois que são os maiores, né? E esse filme, com certeza, teve um bom treinamento para manter essas crianças num nível de atuação que não parecessem que estão atuando, que não são as crianças espertinhas. E o roteiro é de tirar o chapéu para o roteiro, né? A gente está falando muito da direção, mas e o roteiro? Né? O roteiro é muito bom. E o cara já trabalhou, né, com esse diretor antes e tal. E ele teve as sacadas, inclusive a sacada da brasileira lá, que é bacana, e a do Abusador, que foi um negócio... que aquele ali teve um final feliz, né? O cara foi lá e viu o Abusador, e os que não tem final feliz, né? Aquelas crianças largadas lá, o que poderia acontecer? Por isso que o filme, esse ponto fica pesado para mim, porque você fica olhando aquilo ali pensando no futuro, né? O futuro das crianças, o que vai ser, o abuso, drogas, e por isso que o filme se torna muito pesado, porque o fim da inocência, né? Ali quando chega o conselho tutelar para levar, ali é o começo do fim da inocência, que ela vai aprender que a vida não é brincadeira, que não é
ir buscar comida lá no restaurante da amiga da mãe. Ali já começa, né, quando eles colocam fogo naquela casa, um pouco um moleque afastado dos outros. Então, poderia ser muito mais sombrio esse filme, ainda não é, mas se você faz a maquinação na tua cabeça e torna esse filme mais sombrio ainda do que as imagens mostram, né? Porque o filme tem um céu maravilhoso, né? O céu do crepúsculo que ele mostra, o céu é muito azul, ou o céu é laranja. Até o céu, quando está nublado e tem a chuva, é algo bonito, e, enfim. O filme é exuberante, né, esteticamente. As cores, né? A própria cor lá do hotel púrpura, está novinho, né? Não está caindo aos pedaços. Acabou de ser pintado e tal. Não é um lugar assim, mofado, cheio de rachaduras e tal. Enfim. Mas é isso. Eu gostei do filme, gostei das atuações, gostei do roteiro, direção boa, e vou ficar de olho nesse diretor para as coisas que ele vai fazer aí no futuro. Eu queria só complementar que eu acho que quando você fala ali do fim da inocência, eu fiquei com uma sensação diferente. É uma criança pequena, uma criança de 6 anos, né? A cena final do filme, isso não é nenhum spoiler, a gente já, né, saber qual que é o fim dessa história não muda nada a experiência de assistir o filme. Mas a cena final, exatamente a cena final, são 2 crianças correndo, e aí sim indo em direção ao parque da Disney mesmo. Né? Indo no Castelo da Princesa. Isso. Então, assim, por isso que eu falei que é um conto de fadas, né? Eu gostei dessa leitura também, não me ocorreu naquele momento, mas no momento que eu assisti, nos momentos que eu assisti, mas eu terminei o filme, a cena final me dá uma sensação de esperança, porque por mais que o rompimento da relação da filha com a mãe seja traumático para a criança, e isso não há dúvida nenhuma que é traumático, independentemente do estado da mãe, né? É a mãe natural daquela criança. Você, Sabag, que trabalhou em assistência social, você sabe que não importa, você olha para a mãe, você vê, não importa, isso. O filho sempre vai querer ficar com a mãe. Exatamente. Mas assim, existe uma chance de que, porque essa criança, por mais eu citei ali, a mãe ela podia ser amorosa em alguns momentos, né? Por mais que a criança sentisse essa amorosidade toda da mãe, ela estava fadada ali a ter uma vida, um desenvolvimento completamente torto e errado, e o que você pode imaginar do futuro daquela personagem nessas condições? Essa mãe ali do filme, ela sempre é amorosa com a filha. Em nenhum momento, ela nem bronca dá na filha. Então, você pode ver. Mais ou menos, né? Porque o que ela faz ali quando ela... Não, sim, o que ela faz... E ela não é a mãe, né? Ela é uma irmã mais velha da filha. Ela não é mãe. Mas, enfim, o que eu queria ressaltar é que eu acho que existe uma fagulha de esperança para essa personagem, sabe? Talvez ela tenha uma vida melhor, ainda que apartada, não sei por quanto tempo, dessa mãe, mas ela pode ser que ela tenha condição de ter contato com uma outra realidade, sabe? Uma outra coisa que faça ela desenvolver melhor as potencialidades dela, sabe? Uma criança viva, uma criança inteligente. Então, para mim, eu tive um sopro de esperança nessa cena final. Mas então, eu acho que o filme ele caminhou para isso mesmo, assim. Eu esqueci de comentar quando você falou que ele era um filme que ia deixar muito para baixo. Ele é um filme que o filme inteiro te deixa para baixo, mas no final, porque o que ele faz? Ele compara que ela fica tentando se espelhar com a mãe, né? Então, quando estão roubando comida e quando ela nota que tá tudo ótimo, quando ela nota que a mãe tá passando a perna nos outros na cena do hotel, dá uma chavezinha nela assim, putz. Tava indo tão bem, né? Tava indo tão bem. Quando ela vai notando essas pequenas coisas que a mãe faz, ela volta. Então, quando tem a cena do incêndio, aí me pegou bastante. Ela entende a consequência do incêndio. A mãe não. A mãe quer ir lá ver, vamos ver o fogo, vamos ver o fogo. E ela já entendeu a consequência. Então, talvez o final do filme é a libertação. Agora começa a história da princesa. Né? Então, assim, ela tira esse peso de que ela estava fadada a repetir e que abre uma outra esperança. Pelo menos a esperança. Não sabemos se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas pelo menos há uma esperança, né?
Ela tem condição, né, nesse exercício de futuro do personagem que morre ali na história, né? Mas, enfim, para fins do quanto você se sai como espectador disso, né? Você tem condição de imaginar que talvez ela consiga reconstruir alguma relação com essa mãe depois, né? Mas que ela possa ter um fim de infância, uma segunda infância ainda, na verdade. E tem um ponto interessante. Mais saudável, né? Tem um ponto interessante agora nessa sequência, Sabag, que eu estou tentando entender porque o diretor valorizou isso, né? Que foi o seguinte: quando a criança está chorando, ela é a protagonista, é ela quem leva todas as outras crianças para fazer alguma coisa, ela é a líder. E naquele ponto, a outra criança muda completamente, tanto que muda a estética do filme, a velocidade da câmera, muda tudo, né? Vira um conto de fadas. Ali claramente virou, né? Virou uma alegoria, deixou de ser realidade, né? Um filme que era para ser realista. E é a amiga dela que fala: ó, eu vou te tirar daqui. Pega na mão dela e sai correndo na frente. Então, tem alguma coisa. Por isso que eu queria. Eu não interpretei isso dessa forma que vocês interpretaram. Eu interpretei essa mudança de velocidade, mudança de estética, eu interpretei como um sonho, como algo. Não digo um sonho literal, que ela dormiu e teve um sonho. Eu interpreto como algo que não aconteceu e que, no final das contas, ela não foi para o castelo, ela não viveu aqui. Cara, pode ser. Infelizmente, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, nada disso aconteceu. É ficção, tá? Que bom, cara. Última coisa. O Richard Linklater demorou quantos anos para fazer o Boyhood lá? Né? Trocentos anos para fazer aquela enganação lá. Esse filme com $100 mil fez mais por uma história bem contada. Eu gosto do Boyhood, cara. Eu não terminei de assistir o Boyhood por motivos de chatice. Não, muito chato. Vamos para a nota, então. Vamos lá. Vai lá, Sabag. Começa aí, você que trouxe o filme. Olha, eu vou ser generoso, porque a minha indicação, eu vou dar uma nota 8 pro filme. Eu acho que é um filme de alto nível. Nota 8. Vou registrar aí a minha simpatia pelo filme. Jones. 8,5. Eu vou além do Sabag. Eu vou dar um 7. Tá bom filme, um bom filme. Tô com 7,83, perto de... Vamos ver... 7,83, ficou perto... Ficou acima de Rick Baker, olha só. Ficou perto de Joias Brutas. Acho que é exagerando aqui. Eu ia dizer, quando vocês estavam falando da questão da interpretação, da coisa que você não pegou, eu entendo... O Joias Brutas é um filme que você pode até detestar, mas ficar instigado pelo filme. E falar, tá, o que esses caras queriam dizer, na verdade, com a história da joia e tal. Mas esse outro filme, eu acho que a mim não deixou, assim, com nenhuma ponta aberta. Uma história muito bem contada, uma história fechada, roteiro redondinho. Não, o filme é bom. O filme é bom. Deixa a ponta aberta, não tem excesso nenhum. Os personagens, os personagens coadjuvantes, todos estão ali num tamanho pequeno, pesado, enfim. Isso, então essa é a média, 7,83 acima de Joias Brutas e logo abaixo do Som do Silêncio. Rapaz. Vamos lá então, pessoal, vamos para as indicações. Eu acho interessante, Evandro, que você coloca o Som do Silêncio e vai faturar o Oscar no fim das contas. Cara, como é que pode isso, bicho? Do nada não apareceu impressão nenhuma e de repente... E tem chance, hein? Tem chance. Eu acho que a academia escudou o podcast aqui, porque a gente gravou o quê? Uma semana, 10 dias antes? Mas vamos dizer, acho que ficou provada a influência do podcast dentro da academia de artes cinematográficas americana. Para mim ficou claro. A gente não vai acertar toda semana as indicações, porque não tem tanto filme maravilhoso bom sendo feito, mas... Você vê que o som do Metal é um filme que ele já se mostra maior ali do que bons filmes que a gente fala aqui, né? Então, sim. Esse é um filme mais ele vai ter uma história maior, esse filme. Certo. Vocês viram algum outro indicado do Oscar? Não. Vou ver. Tem vários que tem na Netflix, inclusive lá. Quero ver alguns da Netflix. O Billy Elliot, o Mank, que também eu ainda não assisti. É que eu tô com preguiça de ver esses filmes. Né? Eu também tô, mas eu vou assistir. Eu comentei com o Evandro que teve um aí muito bem indicado, eu fui assistir.
Não deu. Não. Qual que você foi bem indicado? Eu vou deixar quieto, porque talvez devia ter, mano. Bom, eu vou agora, se eu mudar a minha indicação no final do programa, eu vou fazer uma contraindicação para eu evitar que esse filme apareça aqui. Eu tenho contraindicações para fazer também, mas... Então pronto, então vamos para as contraindicações. Eu assisti alguns filmes ali então, né, o Sete de Chicago, que, cara, concorreu a melhor filme, é absurdo. Essa é a minha contraindicação aqui. É muito... Vale esse filme, cara. Cara, é muito ruim, as atuações são patéticas, as perucas são feias. Cara, é o filme que o Paulo gosta, cara. É o tipo de filme que o Paulo vai gostar. Vocês têm noção disso? Tem tudo pro Paulo gostar desse filme, cara. A gente pode fazer... Vamos mentir pra ele. Vamos fazer essa indicação e, na verdade, a gente chega, vê outro filme... Não, mas esse o Sete de Chicago, assim, é muito... Não, aquele Sacha Baron Cohen, cara. Foi indicado ao melhor ator do coadjuvante. Absurdo, cara. Que absurdo. Melhor Ele foi indicado pelo Borá? Não, foi indicado pelo Sete de Chicago, cara. Não, o melhor ator que foi indicado foi o cara o Riz Ahmed, o Pantera Negra, pelo Voz Suprema do Blues lá. Vai ganhar aí, pronto. Aliás, eu também assisti esse filme, que é uma desgraça. Daí o Gary Oldman pelo Mank, que eu acho que é só para justificar a indicação dele do Churchill, daí estão indicando ele mais uma vez agora. Aquele Churchill dele também é ruim. Mas então, para justificar que eles indicaram o Churchill, eles estão indicando mais uma vez. Não, ele é bom mesmo. Nossa, o Churchill do The Crown é infinitas vezes melhor. Se eu fosse votar para melhor atriz, eu já falei, né? Seria a Maria Bakalova do Borat. Que ela foi muito bem. Ela é a grande estrela do Borat. Mas também eu não assisti nenhuma dos outros, né? Eu não assisti o Meu Pai, não assisti o Mank, não assisti Era Uma Vez um Sonho. Mas a Glenn Close foi indicada ao Framboesa de Ouro e ao Oscar por Era Uma Vez um Sonho. Esse Mank tem cara de ser aqueles filminhos, tipo, Era Uma Vez em Hollywood, né? Aquele filminho de Hollywood para Hollywood, não tem? Tem muito, cara. Tem muito, cara. Eu assisti um filme assim outro dia. Se eu não me engano. Eu assisti um filme que era bem assim. La La Land. O Artista. Pode ser. Filme de Hollywood para Hollywood. Aquele outro do Spielberg também. Chato que só. Qual? Do menininho lá da estação de trem. Não, esse daí é produzido pelo Spielberg, dirigido pelo J.J. Abrams, o Super 8. Não, o Super 8 é legalzinho o filme. Então, isso que eu ia falar, o Super 8 aquele que é da história do cinema lá, já não me lembro mais nem do plot, cara, só sei que é ruim. Que é o Piazinho que eu acho que tem alguma coisa a ver com os irmãos Lumière, que ele mora numa estação de trem. Não, esse é do Martin Scorsese. É Scorsese, não é? É o Hugo Cabret. Nossa, esse filme é ruim. Não é ruim, eu gosto. Filme para Hollywood. Eu acho legal o Hugo Cabret. Vamos dar as indicações ou contraindicações. Então, eu tenho uma contraindicação. O bom desse espaço é que a gente pode ser bem irresponsável, né? Essa contraindicação eu dou, assim, tendo assistido um total de 4 minutos. Mas, assim, é só porque... Você não assistiu 4 minutos à toa. Isso. É uma sitcom da Netflix chamada Pit Stop. Meu Deus, mas você... Não, eu já vi... Eu vi... Ó, eu vou Eu vi a foto, cara. Você ainda foi demais. Eu vou botar aqui porque não é possível. Cara. Aquele cara chato, aquele Kevin James lá, não é? Kevin James, exatamente. Nossa, cara, nada que esse cara fez na vida foi bom. É como se você tivesse feito um concurso de roteiro e falasse assim, como que vai ser o menos engraçado possível? Vamos tentar. Cara, você podia ser as piadas mais Se o Kevin James fizesse o papel do Seinfeld seria a pior série da história, cara. Olha, eu posso avaliar só vendo o thumbnail no Google Imagens. Mas é isso. Foi só o thumbnail que eu vi no Netflix e eu falei, não vou assistir isso. Não, mas eu tô prestando serviço, estou fazendo a contraindicação. Não caia nessa tentação. Não devia ter assistido 4 minutos disso, cara. E a minha indicação, essa o Jones vai concordar, eu vou aproveitar que hoje é a minha indicação e vou fazer a indicação primeiro, que é o Drive to Survive, Dirigir para Viver,
da Netflix. Não me interessa se você gosta ou não gosta de Fórmula 1, se você gosta do Senna ou detesta, não tem nada a ver com isso. É o supra-sumo do reality show. É o que você quer ver no reality show, é o que eles fazem com essa Fórmula 1 Drive to Survive. Porque assim, eles comentado essa sitcom, essa série aí, hein? Criam narrativas. Cara, é maravilhosa, mano. Assista. Se bem que a primeira temporada é a melhor. A primeira temporada. É a terceira temporada, e eu e o Jones, a gente assiste já desde a primeira temporada. E assim, assistiu inteiro, né? Porque eles criam personagens em cima dos personagens reais, e não faz a menor diferença se aquilo é romanceado, se não é, se é roteiro que alguém dá para os caras lerem, se não é. É a essência do reality show, porque ele parte da premissa de que aquilo é uma realidade e constrói histórias incríveis das equipes. Mas a gente vive reclamando de falta de roteiro nos filmes, se dá um roteiro, melhor ainda. É fantástico, olha, qualquer drama vira um dramalhaço, os pilotos se odeiam e os chefes de equipe. O Sainz, o Lando Norris viram inimigos. Isso. Eu, o Nick Lauda. O Nick Lauda já morreu, infelizmente. Infelizmente já nos deixou. Quase que o Grosjean virou o novo Nick Lauda. Mas é muito centralizado, é menos centralizado nos pilotos e mais centralizado nos chefes de equipe. E esses caras, eles não precisam cuidar muito da própria imagem, né? Ao contrário de um piloto, que ainda, né? O chefe de equipe é só o chefe de equipe e tal. E eles são pessoas, assim, muito ardilosas, no mínimo, né? Para o cara virar chefe de equipe de Fórmula 1, ele não é flor que se cheire. Nenhum é flor que se cheire. É um universo bem complicado. E eles se xingam uns aos outros, xingam os pilotos, ficam putos, voltam. Enfim, é drama, assim, novela. Mas eu ainda acho que quem estiver nos assistindo e for fã do Fórmula 1 Drive to Survive vai concordar comigo. Tinha que ter um reality show específico da equipe Haas. É verdade. E centrado no Gunter. O Gunter é o minúscula que não faz, não ganha nada. Não ganha nada. Os pilotos são tudo perna de pau lá, mas mas tem as melhores histórias. Não, o Grosjean no Grande Prêmio do Azerbaijão que bateu o carro aquecendo os pneus. e daí o chefe de equipe falando: você nos faz parecer um bando de idiotas. Jogando fone no chão e tal. Cara, é muito bom. É isso. Não interessa, gosta do automobilismo, não gosta, não faz a menor diferença, conhece, não conhece. Não precisa saber nada. Eles explicam tudo, eles mostram tudo e fica muito bacana. E você vai desenvolver a paixão pela Haas, que é a equipe mais paia. Na verdade, a Williams atualmente é a equipe mais lazareta, mas a Haas... a Williams ainda tem um passado, né? A Haas não tem passado nem futuro. E a tua indicação, gente? Eu vou fazer uma indicação mais batida que... Não, vou falar mal do artista que eu resolvi assistir a semana. Eu falei, pô, tá chegando o Oscar, eu vou assistir os filmes do Oscar que eu não assisti, né? E daí eu fui pelo artista. Cara, que filme chato, meu. Pelo amor de Deus. Por que deram... E ele ganhou tudo, né? O artista vai falar ou não? Hã? Você não vai falar o nome? É o artista, é isso. O artista. É que parecia que você estava falando assim, eu assisti o artista, e por isso que você ia falar de um artista, não do filme, o artista. Eu assisti o filme. Que filme? É o filme. Quem é o homem da primeira base? Mas, enfim, o artista é muito... Tem seus momentos. Uma coisa legal no artista é o James Cromwell, né? Que é o cara que ganhou o Oscar contracenando com o Baby, o porquinho. Esse cara é fiel de ar. É um filme bem legal, vai. O Baby é legal, mas o Baby é legal porque tem o James Cromwell, né? E tem o verdadeiro artista, que é o Baby. Enfim, George Miller, né? Filme do George Miller, né? Não vamos esquecer disso. George Miller, diretor do... E é a mesma história de Mad Max, né? É um porquinho correndo. É isso. Mesma coisa. É igualzinho. É o universo pós-apocalíptico, né? Então a tua indicação, a desindicação é o artista. Isso, e se fosse para indicar alguma coisa, eu ia falar para todo mundo aproveitar que estão todos os Missão Impossível disponível, estão todos, do 1 ao 7, ao 6. Do 1 ao 6, assista todos. Disponível. Menos o 2, que é chato. Disponível, é chato. Estão na Amazon e na Netflix, eu acho, todos. Mas estão todos disponíveis.
Vale a pena assistir. O primeiro é excelente. Né? O primeiro é o melhor. O primeiro é o melhor. O 4... O mais recente é muito bom. O mais recente é muito... O 5, assim, o 4, o 5 e o 6 são incríveis. Porque o 4 é o diretor dos Incríveis, da Pixar. O diretor, né? O Andrew Stanton, coisa assim. E os últimos são do McQuarrie. Do Christopher McQuarrie, que é um cara incrível. Que ele fez 3 filmes que eu toda vez que está passando televisão eu assisto, que é o primeiro Jack Reacher e esses 2 Missão Impossível. Boa. Fechamos? Você, Evandro? Minha contraindicação era o 7 do Chicago. Indicação você não tem hoje? Tem. Mas eu achei que ele já está muito longo o podcast, 1h20 já. A gente se estende. Sem o Paulo, a gente se estendeu. Eu deixo para a semana que vem. Então, Quem que é a indicação? Vai ser o Paulo ou vai ser o Jones? Sou eu. O Paulo indicou algum filme. Foi o Paulo, o Sabag... Não, foi você, o Artista do Desastre, eu, o Som do Silêncio e o Projeto Flórida. O último indicado pelo então Paulo. É o Paulo. Então é o Paulo. Então se prepara. Mas não, acho que... Saiu o 7 de Chicago. Acho que semana que vem vão ser eu e a Maria Clara e o Dionísio que vamos fazer. A gente vai fazer o Zack Snyder. Se alguém quiser participar... Liga da Justiça? Aham. Só se tiver 4 horas de duração o podcast. Aí, você quer participar, Sabag? Não, eu fiz um pacto comigo mesmo que eu não vou assistir esse filme, mas boa sorte. Evandro, você quer participar só para falar mal? Não tenho interesse, cara. Podem... Então, semana que vem, sou eu, a Maria Clara e o Dionísio fazendo do Zack Snyder. Tá bom, então. Então fechamos, né? Então é isso, gente. Hoje a gente se alongou um pouco mais, a falta do Paulo deixou a gente mais boca aberta aqui. Obrigado a quem ficou com a gente até agora. Voltamos na semana que vem. Obrigado, Evandro. Obrigado, Jones. Paulo, um abraço onde você estiver. Tchau, até uma próxima.